Olá, irmãos. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor e nos apresentar aqui nesse horário como aquele programa que está adiantando para os irmãos algumas informações sobre o assunto da escola bíblica. Este assunto ele está baseado no tema relacionado com o Senhor Jesus revelado no livro de Apocalipse. Mas um detalhe, não estamos estudando o livro de Apocalipse, nós estamos estudando a pessoa do Senhor Jesus revelado pelo Espírito Santo no livro de Apocalipse e a maneira como isso se dá na igreja, na vida da igreja, e confirmando exatamente aquilo que aconteceu durante os evangelhos, quando falaram do Senhor Jesus como aquele que revelou um pouco da glória de Deus aos homens naqueles dias do seu ministério terreno. Então, baseado nesse tema, nós estamos então tendo um conhecimento, um conhecimento maior a respeito do Senhor Jesus, revelado pelo Espírito Santo, os títulos dele, as apresentações dele, as designações dele, aquilo que é apresentado ali no livro de Apocalipse. Vamos basear hoje o nosso estudo nos capítulos 13 e 14 do livro de Apocalipse. Vamos então à primeira pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical de hoje. Ela diz assim: ao ler Apocalipse, capítulo 13, verso 8, quem são os adoradores do Senhor Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida? Quem vai comentar essa pergunta, ou quem vai dar essa resposta, vai ser a nossa irmã jovem, a irmã Raíssa Fossato, ela é da nossa igreja lá de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul. Raíssa, pode falar então a resposta. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 1, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 8, profeticamente, os adoradores do Senhor Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, são os fiéis remidos pelo sangue do Cordeiro, que não se contaminam com as ações mundanas, mas permanecem em comunhão com o Espírito Santo, aguardando de forma vigilante a volta gloriosa do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Muito bem, Raíssa, essa pergunta ela veio de uma forma um pouco assim diferente daquilo que foi a resposta no texto, porque o texto fala de uma adoração a um poder que não é o poder do Senhor Jesus. E esses que adoram a esse poder, eles naturalmente são aquelas pessoas que não tiveram experiência com o Senhor, e os nomes delas não estão escritos no livro da vida. Porém, a pergunta foi feita com relação aos adoradores do Senhor Jesus. Então, os adoradores do Senhor Jesus, eles o adoram em espírito e em verdade, e mais, eles adoram a Deus em espírito e em verdade, e mais, são aqueles cujas vestes foram branqueadas ou embranquecidas no sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro. Aqueles que creram no sacrifício do Senhor Jesus, e, portanto, eles agora aguardam vigilantes a volta do Senhor Jesus. Então, por isso, muito boa a sua colocação, a sua resposta, colocando exatamente quem são os adoradores do Senhor Jesus, aqueles cujos nomes estão, sim, escritos no livro da vida, porque eles não adoram outra coisa a não ser o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado, então, pela sua participação, Raíssa. Que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, nós temos agora a segunda pergunta. E a segunda pergunta está no capítulo 14, que diz assim: ao ler Apocalipse, capítulo 14, agora verso 14, identifique a característica do Senhor Jesus como aquele que tem na sua mão uma foice aguda. Vamos então ver esse comentário que vai ser feito em língua espanhola, lá da Argentina, a nossa irmã jovem Israela Fischer, é da nossa igreja de Buenos Aires, na Argentina. Israela, muito prazer e muito bem-vinda ao nosso programa A Paz do Senhor. Pode dar a resposta. La paz, Señor Jesús, hermanos. Respondiendo a la pregunta número 2 del estudio bíblico que nos dice, ¿cuál es la característica de Jesús como aquel que tiene en su mano una hoja aguda? Nosotros podemos leer la respuesta en Apocalipsis 14:14 que dice así: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Acá nosotros podemos observar que está hablando de un Jesús
glorificado, coronado como rey, pero también está hablando de un Jesús como juez y seador, como aquel que viene para recoger a la cosecha, para juzgar al mundo, ejecutar el juicio al mundo y para recoger a los suyos. Amém? La paz do Senhor Jesus. Muito bem, a primeira coisa é que a Rafaela ela disse o seguinte: a paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta número 2 da EBD, que nos diz quais as características do Senhor Jesus, como aquele que tem na sua mão uma foice aguda. Nós podemos ler a resposta em Apocalipse 14, verso 14, que diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Aqui, diz ela, continuando, né? Aqui nós podemos observar que está falando de um Jesus glorificado, coroado como rei, e também fala de um Jesus como juiz e ceifeiro, aquele que vem para recolher a colheita, para julgar o mundo e executar juízo, e para recolher os seus filhos. Amém? A paz do Senhor. Assim nos deu a resposta a nossa amada irmã, a Israela Fischer de Buenos Aires, na Argentina. Isso é notável, essa colocação, essa resposta muito bem dada pela Rafaela, porque na verdade o que está acontecendo ali é uma característica do Senhor Jesus notável. É Ele como aquele que fará a colheita final dos frutos que Ele semeou na condição do semeador. Na parábola do semeador, ele iniciou a semeadura na condição de semeador. Agora, aquele que tem a foice aguda na sua mão é a condição daquele que vai colher, vai ceifar. Ele vai agora fazer a parte final do trabalho, que é colher os frutos e levar esses frutos, que somos nós, salvos pela graça do Senhor Jesus, para os celeiros do Pai. Muito boa a sua resposta, Israela. Que Deus abençoe a sua vida, os jovens também da nossa igreja em Buenos Aires e em toda a Argentina. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, agora partimos para as perguntas das crianças, intermediários e adolescentes, que diz assim, a pergunta número 3, né? Leia Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, e responda: o que Zaqueu fez quando Jesus disse que queria pousar na sua casa? Muito bem, nós vamos ter agora duas respostas a essa pergunta. A primeira vem de lá, de Teixeira de Freitas, a nossa classe de adolescentes e intermediários, lá no estado da Bahia. A segunda vem do estado de Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora, vai ser ali a classe de bebês, e a Cecília Santana vai nos dar uma resposta muito correta, embora na condição de bebê, tão novinha, mas dando uma resposta muito segura. Louvado seja o Senhor. Vamos então ouvir as duas respostas em sequência. Crianças, intermediários e adolescentes, qual a resposta? Ele desceu correndo e recebeu Jesus alegremente em sua casa. A paz do Senhor Jesus. Amém. Cecília, a paz do Senhor Jesus. Amém. O que Zaqueu fez quando Jesus chamou ele? Isso, a paz do Senhor Jesus. Amém. Crianças, intermediários e adolescentes, Teixeira de Freitas, muito boa resposta, todos em uníssono, né, uma só voz, dando a resposta, e ainda mais a saudação ali acompanhada da Libras, língua brasileira de sinais. Então, muito bem ali orientados com relação às classes de acessibilidade, já aprendendo um pouco de Libras. Muito boa a colocação de vocês na resposta, né? Das crianças, intermediários e adolescentes de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Também, que maravilha, a Cecília Santana, lá de Juiz de Fora, respondendo corretamente a pergunta, né? Relacionada ao fato de que Jesus desceu e ele recebeu, Zaqueu desceu e recebeu a Jesus alegremente na casa dele, em sua casa. Que bênção! Muito boa a resposta, glória a Jesus. Vamos então agora, irmãos, à nossa quarta pergunta, que foi dirigida ao grupo de acessibilidade da igreja. A pergunta diz assim: leia Lucas capítulo 19, versículos 5 a 6, e responda: o que Zaqueu fez
quando Jesus falou que queria entrar na casa dele? A mesma pergunta, porém, numa linguagem mais acessível para o nosso grupo de acessibilidade da igreja. E agora vamos ter a resposta. Quem vai nos dar essa resposta vai ser exatamente lá uma criança, que vai ser o Caleb Martins, lá da cidade de Cerro Azul. Cerro Azul é uma cidade no estado do Paraná. Vamos ouvir então a resposta que nos vai ser dada pelo Caleb Martins. Muito bem-vindo, viu? Caleb, respondendo à pergunta das crianças. Zaqueu desceu rápido, ficou feliz e deixou Jesus entrar em sua casa. Passinho Jesus, irmãos. Muito bem, Caleb, muito boa a sua resposta, que maravilha. Ele desceu rápido, né? Desceu rápido e ele ficou muito feliz, por certo, porque ele deixou Jesus entrar em sua casa, na casa dele. Muito boa a sua resposta, louvado seja o Senhor. Boa e agradável, né? A sua resposta, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, bem como os nossos demais irmãos que pertencem a essa classe, que tem acompanhado a escola bíblica de uma forma tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, assim chegamos ao final da essa primeira parte da nossa escola bíblica, preparando-nos já para a parte do assunto que virá daqui a pouco, às 10 horas da manhã. E nós te pedimos ou recomendamos que permaneça firme nos nossos canais, permaneça sintonizado no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você vai receber o conteúdo doutrinário da escola bíblica, que vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe, então. Até lá e a paz do Senhor Jesus.